Boa Ah, tarde, boa doutor. tarde. Tudo bom? Tudo certo, tudo ótimo. Isso aí, eu começar aí a live. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí a gente, né? Falar um pouquinho hoje sobre direito do trabalho, pessoal que está gestante aí. Enfim, para iniciar, eu queria apresentar aqui o André Seibert, né? Grande amigo aí de longa data, advogado trabalhista, já fizemos aí 1 milhão de audiências juntos, temos uma longa carreira aí de experiência e eu aproveitei essa oportunidade para convidá-lo aqui para a gente bater um papo sobre a situação das gestantes nesse período aí de pandemia. Eu tenho visto uma série de clientes que estão perguntando ali o tempo todo como é que fica a situação da gestante, muda alguma coisa com a pandemia, né? Esse tipo de pergunta aí que é frequente. E a gente aproveitou essa oportunidade aqui para falar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto mudar aí na legislação. Então, vamos definir aqui algumas coisinhas. Não é isso, meu amigo? Pois é, primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecendo aí o convite, doutor André Toledo. Essa aí é uma, se não for a top 5, é a top 10 das perguntas aqui no escritório, né? Como que vai ser a situação da gestante? Tá grave, e aí, como é que vai ser? Ela pode ter o contrato suspenso, ela pode ter a redução de jornada. Então, essa aí tá entre as mais perguntadas aqui do nosso escritório, né? E Isso aí. até coincidentemente, essa semana eu fiz um post justamente sobre isso, né? Se a gestante poderia ter o seu contrato suspenso, se ela poderia ter a redução de jornada de trabalho. Então está sendo um tema bem frequente aqui para a gente. Eu não sei o que está acontecendo, parece que na pandemia está tendo mais gestante, né? Às vezes o povo está muito em casa aí, pode ser, né? Mas tem aparecido demais. Mas, enfim, antes de começar aqui a questão propriamente da pandemia, eu acho que é bom a gente revisar um pouco sobre o que é estabilidade gestacional, né? Como é que fica a questão da licença gestacional. Então, assim, para quem não lembra, a estabilidade gestacional é aquele período que a gestante vai ficar em casa, em que ela vai ter a licença gestacional, que ela vai ficar em casa, e a estabilidade é o período que ela não pode ser dispensada. A estabilidade vai ocorrer da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nesse período, ela não pode ser dispensada. A licença gestacional já é um período diferente, um período ali de 120 dias. Normalmente ele vai ter início ali 28 dias antes do parto, tem previsão legal para isso. E dependendo da empresa, se ela fizer parte do programa Empresa Cidadã, esse prazo pode ser elastecido até 180 dias. Então, no geral, a trabalhadora ali vai ter a estabilidade e a licença. E aí vem algumas peculiaridades, né, de quem, por exemplo, está abrangido por essa estabilidade. Existiu muito tempo uma dúvida em relação à empregada doméstica, e essa dúvida acabou aí com a lei da doméstica, que realmente pacificou essa discussão e ficou realmente estabelecido que a doméstica também tem direito a essa estabilidade gestacional. Tem alguns pontos, por exemplo, do empregado temporário. Você é contratado para trabalhar por um determinado período fixo de tempo. Né? Contratei para trabalhar 1 ano. E aí, como é que fica a estabilidade? E aí também é consolidado isso, que o trabalhador temporário, se eventualmente ficar grávida, contrato de experiência, que às vezes dura ali 3 meses. Estou no segundo mês do meu contrato de experiência, descobri que estou grávida e realmente vai ter direito à licença, à estabilidade e tudo mais. Um outro ponto que também foi objeto de muita discussão é a história do empregador não saber que a trabalhadora está grávida. Muitas vezes a gente via na Justiça do Trabalho o empregador vindo com aquele argumento. Se eu soubesse que ela estava grávida, eu nem teria contratado. Né? E esse desconhecimento é irrelevante. Não importa se o empregador não sabia, se a empregada não sabia. E às vezes a empresa contrata a pessoa e fala assim, não, quando eu contratei, ela já estava grávida há 2 meses, então ela me aplicou um golpe. Isso aí não adianta esse argumento. Realmente, o que se pacificou no Tribunal Superior do Trabalho é que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à estabilidade. Então, é mais um ponto que gerou controvérsia.
tudo isso a gente está reprisando aqui a situação no geral da gestante, que independe de pandemia, né? Então, abrange uma grande categoria, tem a estabilidade e a licença, e a única hipótese em que a gestante vai ser demitida, se eventualmente ela estiver no período de estabilidade, é se ela cometer uma atitude de justa causa, né? Alguma conduta ali mais grave. E aqui é importante lembrar o que é justa causa. Justa causa não é qualquer coisinha ali que você cometeu um erro qualquer na empresa ou tomou alguma atitude aleatória. E às vezes acontece muito de empregada gestante ser perseguida, né? Justamente porque o empregador sabe que ele vai ter um gastinho a mais ali. Então ele começa a perseguir tudo e quer aplicar a justa causa a todo custo, mas justa causa não é assim, né? Tem uma gradatividade, tem que ter uma conduta mais pesada, ou uma sequência de condutas ali que gerem efetivamente a justa causa. Então, é bom ter cuidado com isso, porque às vezes o empregador fica com a conta mais cara lá na justiça. Mas, assim, pensando em todos os requisitos da estabilidade, aí veio aquela dúvida, né? E no período de pandemia, mudou alguma coisa? E aqui é que eu trago o nosso colega, o meu grande amigo André Seixas, eu queria te perguntar, em primeiro lugar, o que você acha dessa pandemia? Houve alguma mudança aí com a questão da pandemia, com esse monte de legislação que surgiu sobre o tema, né? Teve medida provisória, teve gente mudando lei toda hora. E aí, teve alguma mudança na pandemia em relação à estabilidade ou à licença gestante? Pois é, doutor. Com essa mudança aí, vem MP, entra a lei, nós ficamos naquele ping-pong, vale, não vale, o que está acontecendo, né? Ficamos sempre naquela dúvida. Bom, antes de falar sobre mudança, essa questão aí da gestante, estabilidade, como que vai ser, o doutor até tinha falado, se eu soubesse que ela estava grávida, não teria contratado, isso aí está tendo muita ação na justiça, até por dispensa discriminatória, né, doutor? Isso aí, o pessoal está discutindo bastante. Tem um empregador que tem que tomar cuidado. O empregador tem que tomar cuidado, porque senão, se ele fala, eu estou demitindo ela apenas porque ela está grávida, pode dar um problema lá na frente, né? Uma dispensa discriminatória. Bom, em relação aí às modificações do trabalho da gestante, da mulher, ela vem desde 2015. Você falou 2015, veio da doméstica, já tem a estabilidade. 2017, reforma trabalhista, e aí começou aquela questão de a gestante pode trabalhar em ambientes insalubres, sim ou não? Agora ela não pode mais, né, trabalhar em ambiente insalubre. Ela tem que ser colocada em outro tipo de atividade e se a empresa não tiver nenhum tipo de atividade para ela, tem que afastar e ela vai receber o benefício lá da maternidade. E essa questão da insalubridade também, ela se estende até mesmo para a questão da amamentação. A gestante, ela não pode amamentar, fica afastada, se ela tiver que amamentar se trabalhasse em local insalubre, né? Então ela não pode mais. Essas modificações aí. E a questão do horário. O horário ela pode negociar, reduzir, não pode mais. Isso é 2017, reforma trabalhista. Pandemia. Como é que ficou a questão da estabilidade gestante? A estabilidade ela permanece. Ela vai ter, como o doutor muito bem colocou, desde o início da gravidez até 5 meses após o parto. Isso independente se o empregador sabe ou não dessa situação. E aí vamos dizer que essa empregada ela teve a suspensão do contrato de trabalho. Então, ela vai ganhar uma estabilidade também do período de suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, vamos dizer que ela ficou 90 dias aí afastada. Ficou 90 dias afastada e ela está grávida. É permitido. Ela pode ficar afastada e ela pode sim ter a redução da jornada e salário. Então vamos lá. Ficou 90 dias afastada, voltou a trabalhar. E aí, corre concomitantemente a estabilidade gestante com essa estabilidade ou vai ser depois, ela vai perder esse período? Não, funciona assim. Ela vai ter a estabilidade gestante até 5 meses após o parto e depois, nesse caso que eu falei nesse exemplo, 90 dias depois ela vai ter a estabilidade pelas medidas da pandemia. Então ela vai ter
até 5 meses após o parto, mais 90 Dois, dias aí. né? Independentemente do período aí que ficar por conta da pandemia, você vai somar os 2 períodos, então. Vai somar. Ela vai ter a estabilidade ao final, ao final de terminar a estabilidade gestacional. Então, vai ter até o 5º mês, mais 90 dias aí de estabilidade. É um bom período aí de estabilidade para a empregada. É verdade. Agora, como é que fica o salário dela? O que que ela recebe? Ela vai receber auxílio emergencial? Vai receber auxílio maternidade, salário maternidade? Como é que fica essa questão aí nesse período? Bom, então, vamos lá. Primeiro, acho que é uma questão bem comum, auxílio emergencial e benefício emergencial, né? O auxílio emergencial é aquele que o governo está dando, é para quem está desempregado, para quem não tem nenhum tipo de renda. Os autônomos também recebem esse auxílio emergencial. Agora, o benefício emergencial é para quem tem carteira assinada. Então, os empregados seletistas comuns, eles entram no benefício emergencial se tiver redução da jornada, redução de jornada de salário ou a suspensão. Então, ela entra nesse benefício. A gestante, se ela teve a redução, se ela teve a suspensão, sim, ela vai receber o benefício emergencial, sim. Pelo menos eu entendo dessa forma, que ela receba, sim, o benefício emergencial. Legal. Agora a questão, assim, deu para esclarecer bem como é que fica essa história da pandemia, né? Realmente, embora a lei não preveja expressamente as mudanças, a gente vê que tem uma série de coisas que, inclusive, já vêm das leis anteriores que são aplicadas aí no período da pandemia, que são muito benéficas à trabalhadora, né? Agora, quando acontece a hipótese da empregada ser dispensada no período em que ela está gestante, aí vem um ponto que eu sempre vejo, e isso também depende de período de pandemia, às vezes as pessoas se confundem com o que pode ser pleiteado na justiça por uma gestante que é dispensada indevidamente. Porque muitas vêm até mim e falam assim, doutor André, eu quero ajuizar uma ação para receber o salário de 5 meses da estabilidade, mais todas as minhas verbas rescisórias, aviso prévio, férias, FGTS, aquela coisa toda. E aí o que é muito importante às vezes esclarecer é que não é bem assim, não é de imediato que você vai ter direito a receber isso. Quando você pleiteia alguma coisa envolvendo o gestante, em primeiro lugar você não está pedindo dinheiro, você está pedindo a reintegração da empregada, para que ela tenha sua licença, tenha seu afastamento, tenha sua estabilidade. Então ela saiu indevidamente ali, é obrigação do empregador contratá-la novamente e desconsiderar aquela rescisão. Se, eventualmente, no curso da ação trabalhista, o empregador falar, eu não estou nem aí, independentemente do que prevê a lei, eu não vou admiti-la de forma alguma, e mesmo que eu venha a ser condenado por isso, ela não pisa na minha empresa, aí vem uma indenização substitutiva que vai corresponder justamente a esses meses de estabilidade. E essa regra vale para todo mundo, vale para o pessoal que tem acidente de trabalho com aquela estabilidade de 1 ano, empregado da CIP. Então, quem tem direito à estabilidade tem direito a retornar. E se for negado o retorno, aí sim vai ter direito ao salário do período e todas as verbas que decorrem daí, que dá uma diferença muito grande, né? Porque se considera, além da dispensa sem justa causa, que gera uma série de valores, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, seguro-desemprego, todos aqueles meses lá que tem que ser indenizados. Então, o empregado que está buscando isso tem que, em primeiro lugar, ponderar isso. Ele realmente quer voltar para a empresa, né? Agora, tem também a questão de pedir demissão, né? O empregado ele está livre para pedir demissão. Não existe uma vedação falando você não pode pedir demissão. Pode pedir demissão, inclusive ele pode ser penalizado dependendo da atitude que ele tomar no final do contrato. Porque se ficou gestante, ele não pede demissão, ele simplesmente abandona o emprego, qual que é a consequência disso? Se você não pede demissão, você tem que fazer o aviso prévio do empregador. Você, como empregado, tem que falar, empregador, daqui 30 dias eu estou saindo. Se não fizer isso, já desconta da sua rescisão um salário. Então tem gente que esquece de alguns detalhes assim, depois fala, mas eu saí da empresa, mesmo gestante, e não recebi nada. E se bobear, ainda fiquei devendo, né? Por isso, porque não fez da forma correta. Pois é, a estabilidade, o que significa?
Estabilidade gestante é que a pessoa não pode ser demitida, no caso, a gestante, não pode. Desde que cometa a falta grave, que é a justa causa. Aí sim, se nós conseguirmos comprovar justa causa, estiver bem fundamentado, tudo bem, aplica-se a justa causa. Mas isso aí é até o que eu falo para todos os meus clientes, para quando eu estou pelo lado da empresa, pelo patronal. Falo, olha, você vai aplicar a justa causa, mas saiba que a chance de nós irmos discutir isso na justiça é grande. Que os empregados sempre vêm com alguma coisa. Ah, eu tomei justa causa, mas não foi bem assim. E aí nós temos que estar bem fundamentados. Precisamos estar bem seguros da atitude, senão o prejuízo lá na frente pode ser maior, né? E aí vale até as dicas para os empregadores também, né? Que esse vídeo, afinal de contas, não é só para mostrar o lado da empregada gestante que tem seus direitos, mas as cautelas que o empregador tem que ter. Se ele acha que é o caso de justa causa, tem que ser muito bem fundamentado isso aí. A gente vê aplicação de justa causa por alguma besteira aleatória. Ah, chegou atrasado 20 minutos, estou te dando justa causa. E não é por aí, né? Tem que realmente ponderar isso aí. Pois a gente já caiu naquela de perseguição, né, doutor? Como disse no começo do nosso encontro. Aquela palavra da perseguição. Mas é isso. Tem mais algum ponto que você acha que tem que ponderar? Ou era isso do coronavírus? E sobre essa questão de pedir demissão, né? A empregada pede demissão. Eu já vi alguns entendimentos no sentido de quando ela pede demissão, ela não pode abrir mão dessa estabilidade, que é um direito do feto. Você tem algum entendimento sobre isso, doutor? Ou não? Eu já vi discussão disso mesmo, né? Que realmente seria irrenunciável por parte dela, mas na prática, de todos os casos que eu peguei e vi esse tipo de situação, pediu demissão, ela basicamente abriu mão e está sendo aceito o fato dela abrir mão. Então, se ela pediu da forma correta, escreveu ali de próprio punho a cartinha de demissão dela e se manifestou no interesse de sair, sem ser coagida também, né? Porque se ela provar que o cara, né, conduziu ela a pedir demissão indevidamente, reverte do mesmo jeito. Mas na minha opinião pessoal, eu acho que dá. Né? Dá para ela pedir demissão, sim, aí realmente isenta o empregador. Pois é. Bom, doutor, como a gente tinha discutido no começo, falar sobre uma pergunta que eu tinha feito um post justamente nesse sentido, né, sobre a estabilidade gestante em época de pandemia. E é uma pergunta que eu recebi no Instagram, até está em aberto, eu tenho que responder lá, sobre o benefício emergencial pode ser acumulado com o salário maternidade, né? Nós até tivemos uma discussão antes disso. Qual que é a opinião, doutor? Você fala a opinião, depois eu dou a outra opinião. A minha opinião é o seguinte, que a gente tem visto nas reportagens aí todo mundo, né? É um absurdo, a pessoa é servidora pública e está solicitando auxílio emergencial. A pessoa tem emprego aí é empresário, ganha às vezes uma fortuna, sai lá no Jornal Nacional que o cara é empresário, mora numa mansão e tal, e está pedindo auxílio emergencial. Aí causa toda aquela polêmica, tem que devolver e tudo. Mas aqui a gente está numa situação mais branda, né? A gente não está tratando de nenhum milionário recebendo dinheiro e pegando R$600 do auxílio emergencial. Mas mesmo assim, eu entendo que segue a mesma regra do seguro-desemprego. Como é que funciona o seguro-desemprego? Você vai lá, faz a sua habilitação e começa a receber seu seguro-desemprego. Se ficar provado que você estava no semáforo vendendo pano e jujuba e está ganhando 2, 3 mil por mês, aquilo é suficiente para derrubar seu seguro-desemprego. Se você arrumou um estágio, se você arrumou qualquer tipo de atividade remunerada e que está conseguindo se prover, automaticamente, se você continuar recebendo seguro-desemprego, você não está fazendo isso da forma correta. Embora a gente saiba que na prática o povo recebe, né? Às vezes até entra em outra empresa e fica recebendo. Mas partindo dessa moldagem aí do seguro-desemprego, como é uma coisa nova, a gente não viu discussão ainda nos tribunais sobre isso, mas o meu entendimento é que não vai receber o auxílio emergencial se passar a receber algum outro tipo de benefício, principalmente decorrente aí da gestação, né? Então, voltou a receber salário, recebeu algum benefício em decorrência da gestação, aí, na minha opinião pessoal, não recebe o auxílio emergencial cumulando. Do meu ponto de vista, também não deve receber o
o benefício, porque diz que os benefícios eles não podem ser acumulados, né? Então não pode juntar dois. Eu até separei aqui, eu imprimi a lei, aqui, ó, o benefício emergencial de prestação do emprego e a renda não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, foi o que o doutor falou, em comissão, livre nomeação, exoneração ou titular de mandado eletivo, em gozo de benefício de prestação continuada, regime de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 124, parágrafo único do artigo 124 da 8.213. Isso aí é o auxílio acidente e a pensão por morte, né? Então, eu acredito que se for pensão por morte e auxílio acidente, pode receber o benefício emergencial. Agora, o maternidade, salário maternidade, acho que realmente não tem como acumular os dois benefícios aí. Foge a razoabilidade aí, né? O objetivo da lei, né, é amparar quem está sem nenhum tipo de renda, é ajudar as pessoas. Então, se a pessoa está naquela sem renda nenhuma, vai juntar dois, vamos pensar no próximo também, né? O próximo tem que ser observado aí. Sem dúvida. Mas é isso. Eu acho que da minha parte o que eu tinha para esclarecer sobre isso é o que a gente abordou aqui. Ficou muito claro aí seu esclarecimento, principalmente trazendo as novidades aí das mudanças que tiveram, não na legislação, mas na prática, os efeitos que está tendo na legislação para a gestante durante a pandemia. E para mim está ótimo. Alguma observação que você acha que ficou faltando? Bom, falar um pouquinho sobre esse novo decreto, que saiu, já não está tão novo assim, né? Que ampliou o prazo da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada. Então, ele unificou. Pode ser 120 dias para ambos os casos, no total de 120 dias. No caso da suspensão, ele pode fracionar em quantos períodos necessário, só que cada período não pode ter menos de 10 dias, tem que ser 10 dias ou mais, e não pode extrapolar os 120 dias. Então, essa é uma nova novidade, assim dizendo, né? Uma novidade aí que ampliou o prazo da suspensão e da redução de jornada de trabalho. Legal. É importante. A gente está vendo alteração aí o tempo todo, né? Tem muita coisa polêmica, tem muita coisa que está beneficiando, outras prejudicando, mas a gente vai continuar aí antenado para sempre trazer aqui o mais atual possível para o pessoal. Realmente são alertas aí significativos que todo mundo tem que estar sabendo como é que está, porque todo dia muda, né? Até a gente, advogado, trabalhista, que lida com isso todo dia, às vezes fica perdido com tanta novidade, né? Mas aos poucos a gente vai se adaptando aí às novas regras. Pois é, até a curiosidade que o pessoal falava que, pelo menos eu escutei isso muito na faculdade. O advogado trabalhista é aquele lá embaixo, sem importância. Nunca concordei, né? Para mim, a justiça do trabalho tinha que estar no topo, porque é o social, a gente está mexendo com a vida real das pessoas. Estamos direto com todo mundo. E aí, direito do trabalho era sempre aquela importância, o pessoal dava aquela importância abaixo. E hoje está todo mundo querendo saber, né? Todo mundo aí, agora que apertou o cerco para todo mundo, né? Todo mundo tá nossa vez, né, doutor? É nossa vez de brilhar agora. Todo mundo querendo saber como estão as novidades, o que vai acontecer com o emprego, como que vai ser. E muitas coisas só o tribunal que vai responder, né, doutor? Infelizmente. A gente não consegue ainda definir como vai ficar tudo, porque tudo está em discussão, né? Eu já vi tanto assunto aí, o que o empregador pode fazer, e em todas as áreas, inclusive. A gente vê decisão do Tribunal de Justiça falando como é que fica um contrato de locação, eu vou ter que pagar meu aluguel na íntegra, como é que fica a mensalidade dos alunos nas faculdades, é tanto tema que envolve a pandemia. Eu acho que já fiz uns 10 vídeos aí falando sobre temas de pandemia que estão gerando controvérsia, né? Contrato de academia, como é que fica? A gente tem corrido contra o tempo a se atualizar nisso, mas, assim, se for colocar na balança, até que o resultado prático da legislação não tem sido tão prejudicial, pelo menos ao trabalhador, pelo que a gente tem visto. Ele não está ao ponto de ficar totalmente desamparado. O único triste mesmo é a quantidade de desemprego que a gente tem visto, né? Mas, fora isso, a legislação trabalhista, o entendimento dos tribunais tem realmente tentado protegê-lo ao máximo, ali, independentemente das circunstâncias. Infelizmente é uma situação que nunca antes vista, pelo menos pela nossa geração, né? Eu falo por mim.
Pessoas que não conseguem trabalhar, não têm onde trabalhar, empresas fechando, estou vendo muita empresa fechando aí. Isso infelizmente, é lamentável, né? E muitos colegas falam, você está numa área boa, vai chover ação trabalhista para você. Eu falo, pois é, eu não sei se é tão bom assim, porque... E aí, nós vamos entrar com a ação, mas a empresa também fechou, o cara faliu, tem que ver outro lado, de quem que eu vou executar lá na frente. Isso a gente tem visto até uma compreensão maior, né? Tem mudado assim, a natureza das ações trabalhistas. Eu sempre falei uma coisa, o Brasil tem a cultura de ter o empregado e o empregador um inimigo do outro. Você, assim, se o empregado tem a oportunidade de processar o empregador, ele vai processar. Se o empregador tem a oportunidade de reduzir o salário do empregado, ele vai reduzir. E, às vezes, assim, não dá para generalizar, mas muitas vezes a gente vê isso. Então, com a pandemia, está mudando um pouco esse cenário. A gente vê assim, uma parceria, né? O empregado abrindo mão de muita coisa, porque está vendo o empregador entrar numa falência ali, e sabe que se ele não fizer um esforço, os dois vão ficar prejudicados, é a empresa que vai fechar, é o trabalhador que vai ficar sem emprego. Então, a gente está vendo uma compreensão maior nesse sentido, né? Buscando menos a justiça e tentando cada vez mais conciliar. Isso acaba sendo muito bom para o trabalhador e para o empregador, né? Claro que se busca a justiça nas hipóteses em que está tendo assim, abuso, né? Agora, situação de crise, realmente a compreensão de ambas as partes, independentemente da lei te dizer que você tem direito a isso ou aquilo, a flexibilização dos dois lados sempre é o melhor caminho para se ter uma solução razoável para essa crise. Temos que ter aquele pensamento ganha-ganha. E o natural do brasileiro é eu ganho e você perde. Mas agora não tem jeito, não. Vamos andar juntos, vamos ser parceiros, empresa e empregado. Se a empresa cresce, o empregado vai crescer também. A gente tem que pensar nisso, né? É aquele ajuda, todo mundo ganha e o país sobe. Temos que pensar nesse sentido. É isso aí. Mas é isso, eu te agradeço aí pela participação, pela colaboração aí com o pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu aí a live com a gente, espero que a gente tenha esclarecido aí da melhor forma possível. Em outras oportunidades a gente vai estar trazendo aqui no Instagram outros temas também para falar com vocês. E é isso aí, foi um prazer. Agradeço pelo convite, doutor. Bom, foi meio de surpresa, não deu tempo nem de dar um tapa na barba, no cabelo. Tá ótimo. O conteúdo é que importa, né? Isso aí. O conteúdo que é importante. Obrigado. Até a Grande próxima. abraço, qualquer coisa, estamos aí. Abraço.